Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre mecânica clássica. Dando prosseguimento, então vamos agora vamos escrever aqui momento de inércia em relação momento de inércia de rotação dessa estrutura extensa material, essa estrutura material extensa e massiva, rotacionando em torno de um ponto, em torno de um eixo que passa pelo ponto P e é perpendicular ao plano XY. Isso é igual ao momento de inércia de rotação dessa mesma estrutura, da referida estrutura material extensa, massiva, rotacionando em torno de um eixo que passa pelo centro de massa e concomitantemente é perpendicular ao plano XY, mais H é uma constante numérica, então pode ser sem perda de generalidade retirada da aplicação da integral de linha, e aqui integral de linha aplicada pelo infinitésimo sobre o infinitésimo de massa, menos 2A integral de x multiplicado pelo infinitésimo de massa, menos 2B integral de y multiplicado pelo infinitésimo de massa. Pois bem, então agora vamos fazer algumas importantes considerações. Vamos considerar que o centro de massa de uma determinada distribuição de massa, distribuição extensa de massa, é dado pelo somatório no subíndice I variando de 1 até n maiúsculo, massa subíndice I multiplicado por R subíndice I, tudo dividido pelo somatório no subíndice I variando de 1 até n maiúsculo, massa subíndice I. Então aqui nós sabemos que esse somatório no subíndice I variando de 1 até n maiúsculo, o número de volumes os quais contém massa. Aqui, onde cada volume contém uma massa subíndice I, isso é igual a massa total. Igual a massa total. Muito bem. Como que nós vamos analisar? Então, nós podemos escrever assim. Vetor do centro que indica o centro de massa é igual o somatório no subíndice I variando de 1 até n maiúsculo, m subíndice I, r subíndice I, dividido pela massa total da distribuição, da referida distribuição. Então, nós podemos escrever assim, que a massa total multiplicado pelo vetor que indica o centro de massa em relação a uma determinada origem do sistema de coordenadas, isso é igual ao somatório no subíndice I variando de 1 até n maiúsculo, m, i, r subíndice I. Então, nós vamos adaptar essa expressão, que é válida para uma distribuição discreta de massas, ou seja, onde pequenos volumes, onde volumes muito pequenos, cujos seus respectivos raios tendem a zero e, portanto, podem ser caracterizados como estruturas pontuais com U ou puntiformes. Essas estruturas estão distribuídas no espaço euclidiano de 3 dimensões, então gerando uma espécie de distribuição discreta de massa, de estruturas massivas. Então, toda distribuição discreta de estruturas massivas pode ser representada por essa equação vetorial. Pois bem, agora vamos considerar que essas esferas hipotéticas, pontuais e pontiformes, elas então muito unidas gerarão o que nós denominamos de corpo extenso contínuo, onde há uma distribuição contínua de massa. Então, para nós caracterizarmos uma distribuição contínua de massa, é necessário utilizar o princípio de Riemann, o método de Riemann utilizado para a definição de integral de linha, lá no âmbito da análise real, do cálculo diferencial do cálculo integral, para, então, aqui, para definir a integral de uma função, e aqui nós faremos a utilização desse mesmo método de Riemann para considerar e transformar da distribuição discreta para a distribuição contínua de estruturas massivas.
Pois bem, então aqui nós vamos considerar a massa total multiplicado pelo vetor que indica o centro de massa no espaço euclidiano de 3 dimensões, e vamos aplicar aqui dois limites. O primeiro limite, considerando que o número de partículas tende a infinito, ou seja, diverge para infinito, e a massa de cada uma desses volumes infinitesimais converge para zero. Então nós podemos assim aplicar esses dois limites sobre o somatório, no somatório sobre o subíndice I variando de 1 até n maiúsculo, m subíndice I é vetor R subíndice I. Então quando, mais uma vez, esta primeira expressão indica uma distribuição, um centro de massa, o vetor centro de massa, o vetor de posição do centro de massa no espaço euclidiano de 3 dimensões para uma distribuição discreta de estruturas massivas. Aqui, o nosso objetivo em seguida é usufruir do método de Riemann analisado, estabelecido pela análise real, pelo cálculo diferencial, pelo cálculo integral, para então aplicarmos, adaptarmos aqui para nós estruturarmos uma distribuição contínua de estruturas massivas. Então nós aplicamos dois limites. O limite quando a quantidade, o pequeno volume apresenta uma massa que converge para zero e um número de volumes divergindo para o infinito. Aqui está. O número de estruturas massivas cujas massas estão convergindo para zero e cujo número diverge para o infinito. Então isso permite nós definirmos a integral de Riemann. Então massa total, posição tridimensional do centro de massa, integral do vetor R infinitésimo de massa, integral de linha do vetor R infinitésimo de massa. Pois bem, então agora um outro detalhe, vamos mostrar. Aqui nós temos distribuição discreta, de estruturas massivas. Aqui nós temos distribuição contínua de estruturas massivas. Daí explicar então a partir dessa compreensão o advento aqui, o uso da integral de linha. Muito bem, vamos encerrar nesse ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.